Imagina que tu tá construindo um agente de IA e precisa que ele entenda os dados que são disponibilizados por meio de uma API. Como que tu padroniza isso? Hoje nós vamos entender melhor e falar sobre algo que resolve esse problema e tem ganho muita visibilidade nos últimos tempos com essa ascensão dos agentes de inteligência artificial, o Model Context Protocol, ou simplesmente MCP. Nesse vídeo a gente vai entender melhor o que são os MCPs, como eles funcionam e como construir o seu próprio MCP e, enfim, disponibilizar ele para que ele esteja acessível para agentes de IA. MCP, como o próprio nome já diz, é um protocolo que padroniza como aplicações fornecem contexto para as LLMs. Então, ele é como se fosse uma porta USB para as LLMs. Então, de um lado, a gente tem os dados, o contexto, e do outro, os nossos clients. E ali no meio existe algo que permite a comunicação entre esses dois agentes ou atores. E isso é justamente o MCP. Então, como a gente pode ver aqui nessa imagem, a gente tem aqui no meio o MCP conectando de um lado os clients e do outro o contexto, que seria então o Slack, o Gmail ou até mesmo o teu calendário. Além do protocolo propriamente dito, a gente tem outros componentes que são muito importantes. O primeiro deles é o MCP Server propriamente dito. Depois dele a gente tem o MCP Client e os hosts, que a gente já vai entender um pouco melhor o que cada um desses significa, qual que é a funcionalidade dele e o que eles fazem. Então, os hosts, eles são, de forma geral, as aplicações de inteligência artificial. Então, a gente pode entender um host como, por exemplo, o Cloud, o ChatGPT, o Cloud Code, o Copilot e assim por diante. Esse host, ele vai ter dentro dele diversos clients que vão se conectar a servidores. Essa conexão aqui que a gente está vendo, ela é de 1 para 1. Então, para cada servidor que o meu host vai ter que se conectar, eu vou ter que ter um client diferente fazendo essa conexão e essa comunicação. Então, em suma, o client é um componente que mantém uma conexão com o servidor MCP e obtém o contexto que posteriormente pode ser utilizado pelo host para fazer qualquer tipo de coisa. E o servidor, então, em suma, é um programa que fornece esse contexto e está rodando ali, seja de forma remota ou localmente. Além disso, a gente também tem que entender que MCPs eles são formados por duas camadas principais, a camada de dados, ou Data Layer, e a camada de transporte, ou Transport Layer. A camada de dados ela é responsável por gerenciar a conexão, então ela faz o handshaking, negocia capacidades e encerra sessões, por exemplo. Além disso, essa camada também gerencia os recursos dos servidores. Ela fornece as tools, resources e os prompts que nós vamos ver com um pouco mais de detalhes um pouco mais à frente. A camada de transporte, por sua vez, ela é responsável por gerenciar os canais de comunicação e autenticação entre o cliente e o servidor. Essa camada ela pode ser classificada em dois principais tipos, do tipo STDIO e do tipo Streamable HTTP Transport, que nesse caso o STDIO ele vai utilizar o input e o output padrão para comunicação direta entre os dois processos. Isso significa, por exemplo, que em Node, se tu der um console.log, ele vai ser processável pelo cliente nesse caso, e isso requer que os dois processos, o cliente e o servidor, estejam rodando na mesma máquina. Por outro lado, o Streamable HTTP Transport, ele utiliza o HTTP Post para comunicação entre o cliente e o servidor, e isso permite que o servidor esteja rodando de forma remota e que sejam implementadas camadas de autenticação, por exemplo.
Então, como citado anteriormente, a camada de dados é quem fica responsável pelas primitivas do MCP, que são um dos conceitos mais importantes que nós temos para aprender sobre esse protocolo. Cada tipo de primitiva especifica um tipo de informação contextual diferente que pode ser compartilhado com a IA. Então, existem 3 principais tipos de primitivas: as tools, os resources e os prompts. As tools eles podem ser vistos como funções que podem ser executadas quando a IA precisa realizar alguma ação. E um ponto importante é que essas tools elas vão poder ser executadas ao longo do processo, à medida que a IA identificar que ela precisa executar aquela tool. Então, digamos que tu tem uma tool que funciona como um fetcher de, sei lá, previsão do tempo. No momento em que tu perguntar sobre a previsão do tempo, ele vai identificar que existe um servidor MCP para aquilo e que existe uma tool para buscar a previsão do tempo para determinada região ou algo do tipo. E naquele momento, ele vai chamar aquela função e executar a tool. E dessa forma vai ganhar contexto para que esse contexto seja utilizado dentro da conversa ali com a LLM. Por outro lado, os resources, eles podem ser entendidos como informações contextuais que podem ser acessadas pela IA, porém de forma não proativa, digamos assim. Isso pode ser arquivos, registro de banco de dados ou até mesmo uma response de uma API. Mas ele, até onde eu consegui entender ali, ele não consegue buscar esses recursos de forma proativa. Então, digamos que tu esteja iniciando um chat com uma LLM, tu vai, junto do teu prompt, dar o attach em recursos ou resources. E isso vai fazer com que ele entenda melhor o que tu está falando. E por fim, a gente tem os prompts, que são templates reutilizáveis que ajudam a estruturar melhor a interação com essas LLMs. Tudo isso que eu compartilhei até agora está disponível aqui nesse site Model Context Protocol. E aqui a gente tem um passo a passo bem detalhado sobre todas essas coisas que eu acabei de abordar aqui, até de uma forma um pouco mais detalhada, mas enfim, só estou compartilhando aqui caso vocês queiram dar uma olhada. Eu acredito que é também válido. Agora, a ideia é eu falar um pouco mais sobre a comunicação que acontece entre o host, o client e o servidor. Então, tudo começa pela inicialização, ou seja, existe um life cycle aqui nesse protocolo. O MCP, ele faz no caso, o client faz uma chamada de initialize para o servidor. Essa request, ela vai dizer aqui, é o método initialize e vai passar alguns parâmetros. Esses parâmetros vão conter o protocol version e as capabilities do client. Então, isso aqui está dizendo, este client que está te mandando essa request consegue fazer isso. E aqui algumas informações sobre esse client. E como response, o servidor vai responder aqui também o protocol version. Isso é importante, eles mencionam aqui embaixo, para garantir que ambos estejam rodando na mesma versão e que ambos sejam compatíveis. Caso contrário, isso poderia gerar algum tipo de inconsistência ou problema. Além disso, o servidor vai informar quais que são as capabilities dele, ou seja, tools, resources, ou até mesmo prompts que ele tenha no lado do servidor. Bom, então isso é basicamente a comunicação que ocorre entre client e servidor. Porém, existe mais um agente nessa comunicação, que são os hosts. E aqui a gente tem um pseudocódigo que exemplifica um pouco como o host vai lidar com esse processo de inicialização. Então, ele vai passar por todos os clientes MCP
que ele tem e fazer o processo de initialize, né? Inicializar uma sessão. Se houverem tools dentro desse servidor, ele vai adicionar essa flag aqui, supports tool. Então, nesse momento aqui, após o initialize, o meu agente LLM, ele sabe que existe um servidor MCP disponível, quais que são as capabilities desse servidor e se esse servidor suporta ou não tools ou algo do tipo. Após isso, a gente tem o processo de tool discovery, que basicamente é uma chamada dizendo, lista aqui todas as tools que tu tem e os detalhes delas. Então, o servidor vai responder aqui com as tools e com detalhes sobre essas tools. Então, essas informações aqui, elas vão basicamente ajudar o agente a compreender melhor quando que ele deve chamar cada uma delas. Então, analisando a descrição aqui, eu consigo saber com facilidade que essa tool em específico é para performar cálculos matemáticos. E é basicamente isso, então, para que ela serve, e eu sei que eu posso chamar essa tool passando X parâmetros. Então, aqui a gente tem um input schema e ele vai saber lidar com esses inputs. A mesma coisa para o weather information, porém, né, aqui para buscar informações sobre o clima. Do lado da IA, isso vai funcionar da seguinte forma. Ela vai passar por todos os servidores MCPs configurados naquele momento, vai listar as tools e guardar isso em um registry global que vai ser verificado toda vez que ela precisar fazer algum tipo de reasoning sobre alguma coisa. Por exemplo, eu pergunto qual que é o clima do Rio Grande do Sul na próxima semana. Então ela, nesse momento, quando ela recebe essa pergunta, ela vai identificar que essa pergunta é sobre clima, que ela tem um servidor MCP que consegue lidar com esse tipo de informação e que tem uma tool que permite buscar essas informações de forma mais assertiva. E nesse momento ela vai, então, fazer isso, enfim, verificando esse registry, onde a gente tem todas as tools disponíveis aqui. E por fim, a gente tem, então, o tool execution, que basicamente, então, vai permitir que a minha LLM execute uma tool após realizar todo esse processo de discovery, entendimento e identificação das tools. Então, em suma, a request vai enviar esse method tools call, dizendo qual que é a tool que ela está chamando e passando os argumentos. E a response, então, ela vai variar de acordo com a tua tool, né? Então, se a tool for para fazer X ou Y, ela vai retornar X ou Y a depender do que ela está fazendo. Existem alguns argumentos que eles são obrigatórios, como por exemplo result e content, mas isso o próprio protocolo cuida pra gente. E do lado da IA, então, isso acontece basicamente dessa forma. Ela vai fazer um handle to call, que vai receber ali um contexto, o tool name e os argumentos, e ela vai então identificar qual que é o MCP server e vai fazer o call dessa tool nesse servidor em específico e adicionar o resultado à conversa que está ocorrendo nesse dado momento ali, que está relacionada a essa chamada. Por fim, a gente também tem aqui o Real-Time Updates, que permitem coisas como notificações, etc., mas isso não vem ao caso agora, porque isso é um uso um pouco mais complexo que eu, para ser sincero, não vi muita aplicabilidade no momento, então eu vou me abster de falar dele, mas caso vocês tenham interesse, vocês podem dar uma olhadinha aqui no site, que vai provavelmente estar na descrição aqui. Então agora que nós temos um melhor entendimento sobre o protocolo MCP, eu gostaria de mostrar um pouco mais sobre um servidor que eu construí recentemente. O intuito não é construir ele passo a passo, mas sim
dar um overview geral do que foi feito, como foi feito e por que foi feito, para, quem sabe, inspirar vocês a construir seus próprios servidores MCPs, ou até mesmo ajudar tirando alguma dúvida ou algo do tipo. Às vezes, por meio de exemplos, eu acredito que a gente consiga aprender um pouco melhor. Como sempre, o link desse código aqui, ele vai estar todo na descrição do vídeo, então sintam-se livres para acessar, e se quiserem até mesmo contribuir aqui com alguma melhoria ou algo do tipo, é tudo muito bem-vindo também. Bora lá então. O servidor MCP que eu desenvolvi aqui é basicamente para disponibilizar dados sobre rotas e paradas de ônibus na cidade aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu me inspirei bastante nesse repositório aqui do Rafael Albert, que criou aqui um mapa bem da hora utilizando essa mesma API. Então existe ele criou esse mapa utilizando esses dados que estão disponíveis nessa API pública aqui, Poa Transporte, e eu utilizei essa mesma API, porém para disponibilizar ela por meio de um MCP Server. Então, em suma, a gente tem aqui 3 tools que são para listar todas as paradas, listar todas as rotas e detalhar uma rota dado o ID daquela rota. Agora eu vou mostrar um pouco do código e de como isso foi tudo construído. Então, o coração desse servidor está aqui nesse arquivo server.ts, que em suma vai ter uma função chamada getServer que vai criar um novo servidor MCP aqui. Esse servidor, ele é um servidor bem básico que vai fazer o register das 3 tools que eu mencionei acima. Aqui eu defino os detalhes dessa tool e o input e o output schema, que nesse caso aqui vai ser um array de objetos contendo essas informações. Todas as tools que eu construí aqui, elas vão basicamente utilizar a Poa Transport Service para buscar os dados, fazer o transform dessas informações para o formato que eu defini, que vai ser o formato de saída, e aplicar uma paginação. Aqui tem um ponto muito importante. Existe uma limitação da quantidade de dados que pode ser trafegada em uma única chamada entre cliente e servidor. E a quantidade de dados, eu não lembro de cabeça agora qual que é essa quantidade, mas enfim, essa chamada aqui ela estava excedendo essa quantidade de dados. Então, após pesquisar, eu cheguei à conclusão de que a melhor solução seria a paginação. Eu realizo a paginação aqui do lado do servidor depois de buscar todas as informações lá do Poa Transport, porque dessa forma o caching disso fica mais fácil, que a gente já vai ver mais para frente. E também a API ela não tem paginação até onde eu consegui entender, então tu tem que buscar tudo de uma vez, então ficou mais fácil eu fazer dessa forma. Então eu acabo paginando aqui utilizando essa estratégia de cursor, que vocês podem dar uma pesquisada aqui então cursor based pagination. Posso deixar um link na descrição também, mas jogando isso no Google vocês já vão entender bem qual que é a diferença de um offset e cursor based pagination. Nesse caso a gente tem um cursor based pagination. E por fim aqui eu retorno esses dados em formato de texto e em formato estruturado também. Entrando aqui no Poa Transport Service, a gente vai ver que a gente vai ter 3 funçõezinhas, uma para cada um dos tools, e essas funções elas também estão trabalhando com cache. Por que eu decidi fazer isso dessa forma? Quando a gente lida com AI, a gente não tem um controle tão grande sobre qual que vai ser o throughput dessas requests, então ela pode fazer várias requests uma atrás da outra, e isso poderia acabar me gerando alguns problemas, porque o IP da minha máquina poderia ser bloqueado na API do Poa Transport. Então,
Para evitar ficar batendo toda vez lá no Poa Transport e também ter essa dependência tão forte com eles, eu decidi criar uma camada de caching aqui. Esse caching ele é feito no Redis, então eu vou buscar as informações no Poa Transport. Quando eu receber elas, eu salvo elas no Redis com um TTL de 1 dia, e após isso, todas as chamadas subsequentes, elas não vão bater lá na API do Poa Transport, elas vão simplesmente buscar essas informações do cache que eu tenho configurado aqui. Então essa função fetch with cache, ela faz basicamente isso, ela vai buscar aqui no cache. Se estiver cacheado, retorna esse valor. Caso contrário, faz o fetch da URL passada. Então, nós teríamos 3 principais camadas aqui. A tool, propriamente dita, a service do Poa Transport e a parte do caching. Então, toda vez que um cliente for utilizar uma tool, a gente vai nessa service do Poa Transport, busca esses dados, eles vão ser buscados da API do Poa Transport ou do cache, e então vão ser retornados para a tool, e ali mesmo essas informações elas vão ser paginadas e retornadas para o cliente. Porém, como eu disse anteriormente, eu decidi expor isso por meio de Streamable HTTP Transport, porque dessa forma eu posso fazer o deploy desse servidor e acessar ele de forma remota. Ele não necessariamente tem que estar rodando na mesma máquina que o meu agente está rodando, e isso facilita bastante e deixa ele bem mais flexível. Isso é feito por meio desse arquivo index aqui, então eu em suma crio um servidorzinho express aqui, bem simples, e disponibilizo um endpoint post no /mcp. Esse /mcp ele vai criar um novo Streamable HTTP Server Transport e vai criar o meu servidor MCP. Após isso, ele vai fazer o connect desse servidor utilizando esse transport que eu criei, e vai fazer o handle da request que eu acabei de receber. Então, é bem simples de fazer essa configuração desse Streamable HTTP Transport. Além disso, outra coisa interessante de mencionar é que isso tudo está rodando num Docker. Então eu subo o Redis aqui utilizando Docker, e também subo o meu appzinho Node utilizando Docker. Então tudo está rodando aqui de forma containerizada, e eu consigo subir esse meu servidor MCP com um simples Docker Compose Up. Ok, temos aqui então o nosso servidor MCP rodando no Docker, disponível e acessível por meio da porta 3000, mas como que eu conecto um cloud, por exemplo, nesse meu servidor, ou como que eu conecto alguma outra LLM no meu servidor? Isso vai variar um pouco de LLM para LLM. Eu vou mostrar aqui como que eu fiz para conectar esse servidor, conectar o cloud nesse servidor, e vocês podem pesquisar aí na internet, tem documentação como conectar a grande maioria das LLMs em um servidor MCP, já que hoje isso é uma prática comum de mercado. Então, acessando aqui o nosso cloud, caso eu venha aqui em Cloud Settings, Developer, a gente vai ter aqui Local MCP Servers. Tem essa opção aqui de editar a config, Cloud Desktop config.json. Esse arquivo, ele basicamente é esse arquivo aqui. Dentro dele eu vou dizer que eu tenho MCP Servers, vou dar um nome para o meu MCP Server e vou dizer qual que é o comando para rodar esse servidor MCP. Nesse caso eu estou utilizando o npx MCP Remote, que é esse package aqui. Ele basicamente permite que eu acesse um MCP Server que está remoto. Vocês podem dar uma olhada com mais detalhes nesse package caso vocês queiram, mas não tem muitos detalhes. O comando é esse aqui,
é bastante simples. Tem algumas coisas um pouco mais avançadas, caso vocês precisem de autenticação, autorização ou qualquer coisa do tipo, mas de forma geral, para o nosso caso de uso aqui, é só um npx MCP remote na localhost 3000/MCP resolve o problema. Bom, configurado aqui o servidor, vocês vão ver que ele está running, e isso aqui representa o nosso client MCP. Voltando aqui no nosso cloud, então, caso eu pergunte para ele qual a melhor forma de ir de ônibus do Iguatemi até o aeroporto, que são 2 lugares aqui de Porto Alegre, ele vai identificar que eu estou falando de 2 lugares de Porto Alegre, que eu quero ir de ônibus e que existe um servidor MCP para buscar essa informação. Nesse momento ele vai fazer todo aquele processo que a gente viu anteriormente, buscar esses dados e utilizar esses dados como contexto para seguir a conversa. Bora perguntar para ele então. Fiz a pergunta aqui, ele identificou o que eu acabei de falar que ele iria identificar e ele falou aqui, ó, eu preciso chamar esse servidor MCP com essas informações. Tu permite eu fazer essa chamada? Inclusive, isso é parte do protocolo MCP. Toda vez que um agente vai utilizar uma tool, isso tem que estar explicitamente autorizado, porque, enfim, existem servidores MCP para leitura de arquivos ou até deleção de arquivos, então, dependendo o nível de permissão que esse servidor MCP tem dentro do teu sistema, ele pode ser bastante disruptivo, portanto, ele precisa ser autorizado. Eu vou dar um allow always porque eu sei o que está acontecendo e eu confio nesse servidor, ok? Ele vai aqui buscar essas rotas. Aqui ele está, então, vou buscar por rotas que conectem especificamente Iguatemi ao aeroporto. Vi algumas rotas que mencionam aeroporto e Iguatemi. Aí, agora, ele identificou essas rotas dentro dessa response aqui e utilizou o Route Details Fetcher com esse ID para buscar mais informações sobre uma rota específica, para entender melhor o que ela faz. Então, baseado nisso, ele viu que talvez essas informações elas não eram suficientes e buscou os detalhes de mais uma rota aqui. E após buscar os detalhes dessas 2 rotas, ele traz as seguintes informações. As melhores opções são Aeroporto Indústria Iguatemi, Aeroporto Indústria Iguatemi Anchieta. Aí aqui ele dá as recomendações, fala das vantagens das linhas diretas e passa algumas dicas importantes. E é basicamente isso. Então, é bastante interessante que ele, baseado na minha pergunta, ele buscou os dados, pensou sobre eles e fez outras requisições para buscar mais informações que complementassem esses dados iniciais que ele buscou. Isso também torna o processo de integração entre LLM e os nossos sistemas muito mais fácil, porque eu não tive que programar nada que permitisse que o sistema buscasse por rotas específicas entre 2 localidades ou 2 pontos dentro da cidade. Eu simplesmente permiti com que a minha LLM acessasse todos os dados, pensasse sobre eles e então cuspisse uma resposta, o que é bastante flexível e escalável, na minha opinião. Então, esse foi um exemplo real de como usar o MCP para conectar a IA a dados personalizados. Eu espero que isso inspire vocês a construir seus próprios servidores MCP. E se tu gostou desse conteúdo, deixa o teu like aí, confere os links na descrição para o código e para a documentação oficial do Model Context Protocol. Por hoje é isso. Até mais.